Bem-vindos! Que bom estar aqui numa terça-feira muito agradável. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Está começando agora o Ronda da Cidade para toda Linhares, para todo o estado do Espírito Santo, porque estamos ao vivo no YouTube. Qualquer parte do planeta pode nos acompanhar. Gente, hoje eu quero trazer muitas informações do que acontece nessa terça-feira, véspera de feriado. Nós acabamos de sair de um feriado, mas aí vem outro. O feriado é de finados, nós mostramos agora há pouco uma matéria sobre cemitérios. Amanhã o movimento deve ser muito grande nos cemitérios da cidade. E é claro que isso gera matéria e todos nós vamos acompanhar. Mas antes disso, o Ronda quer atacar ou continuar atacando os problemas da sociedade. E contando com você, repórter do Oséias Farias, repórter que tem dado para nós muitas informações importantes, problemas, e aí nós temos a oportunidade de atacá-los. Ontem eu mostrei uma estrada que fica próximo do Jocafe, onde o motorista não conseguia nem seguir com o seu veículo. Hoje, moradores do bairro Jocafe relatam acúmulo de entulho de lixo diverso. Coloca lá essa imagem para mim, por favor. Olha só, olha isso. Essa imagem foi flagrada pelo morador, um morador, que é claro que não vai ser identificado aqui, mas ele revela que essa é uma situação que já está se arrastando por alguns dias. Além de ser nojento, eu quero lembrar que existe aqui na cidade um cronograma para recolher os entulhos. Por que não recolhe? Qual é o mistério? Tem um cronograma. Recolhimento de lixo e recolhimento de entulho é diferente, viu, gente? Então eu quero lembrar, nesta terça-feira, nesta quarta-feira, tem muitas pessoas que vão sempre nos acompanhar nas edições desta quarta-feira. Quero abraçar a todos. Nesta terça, durante todo o dia, nós vamos ter essas informações. Tomara que esse entulho seja logo tirado daí. Está na frente da casa do cidadão que paga o seu imposto. E é exatamente isso que o reclamante está lembrando. Poxa vida, eu pago meu imposto. Se eu atrasar o pagamento do meu imposto, os caras vão lá e vão querer me cobrar com juro, então eu tenho que reclamar sim, tá dito. Esse entulho está há alguns dias na frente da casa dessa pessoa aí no bairro Jocafe. E ela diz aqui que há outros, né? O reclamante diz que há outros entulhos também nesse bairro Jocafe. Mas eu quero dizer que nós não falamos apenas para a cidade de Linhares, não. Olha que coisa boa. Nós falamos para Soretama, para Rio Bananal, no canal 45, um abraço para vocês. E para São Mateus, através do YouTube. Lá no bairro Nativo, né? Numa localidade ali chamada Nativo, moradores estão preocupados com uma ponte e eles mandaram essas fotos para a gente. Coloca aí no ar, por favor. Essa, meu Deus, me fez lembrar aquele filme A Ponte do Rio que Cai. Está quase caindo, olha só que perigo. O morador lá de São Mateus, né, da comunidade de Nativo em São Mateus, diz que tem ônibus escolar que passa aí todo dia. Você já pensou que perigo, gente? Não dá para evitar a tragédia? Claro que dá. E principalmente nessa, atenção autoridades que estão me vendo no estado do Espírito Santo, a quem possa resolver esse problema, quem é que vai resolver isso aí? Lá para Nativo, em São Mateus. E quero agradecer a todos vocês que me acompanham em São Mateus, através do YouTube, canal direto. O maior sucesso é esse YouTube, essa transmissão direta do Ronda, que chega em São Mateus e para todo o estado do Espírito Santo. Antes da virada para chamar uma matéria bombástica desta manhã, eu quero dizer que alunos do IFES ontem e hoje se reuniram exatamente para tratar de uma possibilidade que chegou às capitais do país, que é a possibilidade de tomar o prédio do IFES aqui da cidade de Linhares. Esta invasão de alunos que está tomando conta é uma ocupação, na verdade, feita por alunos. Eu conversei agora há pouco com um dos alunos que me confirmou que há uma reunião prevista para hoje para decidir se eles vão ocupar o prédio do IFES e aí impedir as suas atividades normais. Eles estão fazendo isso como forma de protesto por causa daquela votação que está no Congresso da turma do Temer e sua trope para aprovar a PEC 241, que prevê, na verdade, gente, uma reorganização de gastos. Só que essa reorganização de gastos estabelece teto a ser seguido e ele só seria corrigido pela inflação. Sendo assim, os alunos consideram que educação perderia, saúde também.
E por isso a manifestação está em todas as capitais do país e aqui na cidade de Linhares pode acontecer. As reuniões entre os alunos vão acontecer ao longo desta terça-feira e vamos acompanhar. É assim que começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Pois é, a nossa reportagem esteve agora há pouco no IFES, claro que não tem nenhuma ocupação lá, como eu já informei aqui, mas há reuniões agendadas para decidir se esta ocupação vai acontecer ou não. Nós vamos estar aguardando. É legítimo o movimento de protesto e precisa continuar sendo, tomara que o Michel Temer ouça isso, né? Das vozes do Brasil. É legítimo, todos podem protestar. Esse negócio de cortar ponto, né? de partir para cima de quem é manifestante, isso aí não é legal, não. Muito pelo contrário, tira o direito legítimo de fazer esse tipo de manifestação. Eu vou voltar ao mês de março do ano passado. 27 de maio, aliás, maio do ano passado. Um professor universitário aqui da cidade de Linhares foi preso, flagrado no bairro Interlagos, com cerca de 700 gramas de maconha dentro de um carro, se não estou enganado, um veículo S10. Ontem, um juiz que está cuidando deste caso, da primeira vara, aqui do Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, decidiu prender o professor. Ele voltou para a cadeia, sob a alegação de que surgiram provas nesse processo de investigação e novos testemunhos. Eu tenho essas informações, põe no ar. A decisão é do juiz Daniel Barione de Oliveira, da primeira vara criminal de Linhares. Nela, o juiz determina a volta para a prisão do professor universitário Vasconcelos Zucchi, que em maio do ano passado foi preso numa operação do GAO, Grupo de Apoio Operacional, junto com mais 3 pessoas com cerca de 788 gramas de maconha em um veículo S10 de cor preta no bairro Interlagos. De acordo com o boletim de ocorrência do caso, a operação continuou e foram apreendidos outros cerca de 9 quilos de maconha em um apartamento do centro de Linhares. A denúncia afirmava que a droga pertencia ao grupo. Vasco, como é conhecido na unidade de ensino onde leciona, estava respondendo ao processo que o acusa de tráfico de drogas em liberdade. No decorrer das investigações, depoimentos novos foram tomados e provas surgiram contra o professor. Foi o que levou o magistrado do caso a decretar prisão preventiva do professor Vasconcelos. Ele ainda está na 16ª Delegacia Regional e deve ser transferido ainda hoje para o presídio de Aracruz. Estão presos no mesmo caso Brian Pinheiro Marques, de 33 anos, e Tiago da Conceição Pereira, de 26 anos. Michele de Souza Fraga foi acusada de envolvimento no mesmo caso, porém responde em liberdade. E aí eu vou esclarecer o seguinte, por que é que nós não temos aí falas de delegados a respeito desse caso que surgiu? Foi uma bomba que surgiu no ano passado, já que é muito querido o professor Vasconcelos. Porque a decisão de retornar com a cadeia, volta lá com essas imagens para mim, por favor. A decisão de voltar com o Vasconcelos para a prisão não é da delegacia e não partiu da delegacia. Partiu daí, do Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Aí entra o Ministério Público juntamente com a vara responsável por levantar provas e analisar o caso. Então, este que aparece nas imagens voltou para a prisão. Ele deve seguir para Aracruz ainda hoje. Essa é a informação que nós temos. As pessoas que aparecem nas imagens, os 2 homens que aparecem nas imagens estão presos. A mulher responde a esse processo em liberdade. E essa droga toda foi exatamente o que foi encontrado em um apartamento do centro da cidade, como nós já afirmamos. Não estava dentro do carro o veículo S10.
né? É um veículo S10 que estava juntamente com o professor e o comparsa dele, segundo a polícia, é o comparsa dele, que também aparece nas nossas imagens. Agora, o caso segue, mas segue com o professor sem a sua liberdade que ele tinha conseguido. Nós não conseguimos falar com a defesa, os advogados que atuam na defesa do professor. Daqui a pouco estaremos de volta, tem outras informações. O delegado André Jareta disse hoje de manhã que crimes lá de 2014 continuam sendo apurados. Tem gente sendo procurado pelo delegado André Jareta. Eu vou contar esses casos daqui a pouco no Ronda. Estamos de volta, um abraço para quem está me vendo na hora do almoço, na hora da janta, às 7h30 da noite também. E às 6h30 da manhã. Obrigado pelo carinho de vocês. Olha só o que aconteceu hoje de manhã, gente, lá na Grande Vitória. O rapaz saiu com o carro dele, parece que é a história, né? Que um policial militar, né, que é amigo nosso aqui, que também vê o Ronda através do YouTube, capital do estado, um abraço para vocês. Vê o Ronda lá no YouTube e disse, ó, vou municiar o Oséias. Tem informação importante, é um acidente, né? O carro bateu, já tem essa informação aí? O carro bateu em uma árvore. E, de repente, olha só o que acontece. Olha aí, ó. Né? Houve incêndio, rapaz. Quase que o trem explodiu, olha só. E aí as pessoas... Olha, esse é o dono do carro, ou estava dentro do carro, desolado. Totalmente desolado. Porque isso aí deu PT, ó. Deu PT. Essa frente aí, meu filho, pode mandar para a oficina. Tem uns caras bons aqui na cidade de Linhares que consertam esse negócio. Mas olha só a imagem do rapaz desolado ali, ó. O carro foi embora e não teve jeito, não. Olha, eu vou trazer o depoimento de um policial militar que é do Rio de Janeiro. Esse policial militar está dizendo o seguinte, ontem eu falei aqui no Ronda que a população precisa mudar o olhar para com a polícia militar. Mostrei até um vídeo que veio de São Paulo, mostrando números. A polícia tem trabalhado muito bem atuando contra o crime. Mas, de repente, tem muita gente que valoriza muito mais o erro da polícia. Mas o que eu vou trazer agora é um desabafo de uma ação da polícia, onde a polícia entrou no morro do Rio de Janeiro e acabou tendo que matar 5 pessoas lá. Direitos Humanos entrou em cena. E aí disse que a polícia estava completamente errada. Só que a polícia foi recebida a tiros. Eu tenho esse depoimento aí? Se tiver, põe no ar. Ontem, policiais federais e policiais civis da CORE do Rio de Janeiro foram obrigados a entrar numa favela em Acari em uma operação. Chegando lá, foram recebidos a tiros. Para não morrer, tiveram que trocar tiro com os bandidos e acabaram matando 5 em legítima defesa. Aí no Jornal da Globo veio uma senhora, uma socióloga, questionando, dizendo que é um absurdo a polícia entrar na favela matando. Senhora, a polícia não entra numa favela matando. A polícia entra numa favela e, recebida a bala, ela tem que agir em legítima defesa. Se ela tem que matar para não morrer, se morrem 5 bandidos, não é porque os policiais gostam de matar bandido, não. O policial atira para não morrer, isso é legítima defesa. Eu acho que a senhora nunca entrou numa favela para saber. Ou se entrou, entrou acompanhado de pessoal de ONG. Eu quero ver a senhora entrar junto com a polícia para a senhora saber como é que é. Para a senhora saber se dá para conversar, para dialogar, quando você tem fuzil disparado contra a senhora. Um tiro de 7,62 atravessa a parede. A senhora não tem nem onde se abrigar. Esse tipo de comentário em jornal é uma covardia. E covardia maior é não ter um policial lá para poder se defender e dizer como é que é a situação na hora do combate. E tem mais, o policial quando mata alguém em legítima defesa, ele responde processo criminal, ele arrebenta com a vida dele, depois ele é julgado no júri por gente como a senhora, que não sabe nada da realidade que ele passa. Então isso é uma covardia. Nós não vamos aceitar essa covardia. A imprensa não é livre, mas a internet é livre. A gente pode questionar na internet. Espero que esse vídeo se espalhe. Rapaz, o cara tá nervoso, tá bravo com a senhorinha lá dos direitos humanos. Mas vai falar besteira também, né? E outra coisa, se o policial militar aí, ele diz que a imprensa não é livre. Lá na terra dele, aqui é, tanto que eu mostrei. Né? Eu mostrei aqui no nosso programa, estamos livres, amigão. Mas eu concordo com o policial, o cara foi recebido a tiro, gente. Quer dizer que a polícia militar daqui é recebida a tiros em qualquer lugar? E aí, de repente, tem que sair todo mundo correndo? Muito pelo contrário, o Estado tem que mostrar essa força.
Quem troca tiro com a polícia tem que saber que corre o risco de morte. Você quer ver o negócio? Vamos para o Complexo da Penha, na Grande Vitória. Lá a polícia também trocou tiros. E trocou mesmo. Põe no ar. O Complexo da Penha em Vitória viveu um clima de guerra. Enquanto o helicóptero da Polícia Militar sobrevoava o local, moradores acenavam com panos brancos, pedindo por paz. Logo cedo, a Avenida Leitão da Silva foi interditada após um carro dos Correios ser atacado. Neste vídeo, filmado por celular, é possível ver a movimentação e o medo de quem passava pelo local. Não vai não, cara. Cara, os bandidos estão quebrando o carro, quebrando tudo lá embaixo lá. Ó. Quebraram o carro do correio todinho, tá falando que é isso que manda. Não vai não, cara. O motivo da revolta é a morte do jovem Vederson da Silva, de 17 anos. Ele foi morto em uma ação da polícia por volta de 6 horas da manhã desta terça-feira. Segundo a polícia, uma viatura fazia um patrulhamento de rotina na região quando avistou um grupo suspeito. Parte dele correu, mas 2 homens teriam ido para cima dos policiais, que reagiram e mataram o jovem. No entanto, os moradores contam outra versão. Segundo eles, Vederson tinha saído de casa para comprar pão e foi assassinado pela polícia. Homens do Grupo de Apoio Operacional e do Batalhão de Missões Especiais da PM ocuparam a favela. Nas ruas do morro, moradores fizeram barricadas, queimaram carros e protestaram contra a ação da polícia. No início da tarde, um carro de uma emissora de televisão foi atacado e parcialmente destruído na entrada da comunidade. Outra equipe de jornalistas também foi expulsa do local por um grupo de traficantes. Com medo, os comerciantes da região fecharam as portas e os trabalhadores foram para casa mais cedo. A gente se sente acuado aqui, né, sem poder fazer nada, sem saber o que vai acontecer. A gente não tem notícia de nada, a gente está só acompanhando aqui, ver se vai acontecer mais tarde. Você está vendo o exemplo? Lá do Rio de Janeiro, chega a informação de que, poxa, se a polícia entra em confronto com o bandido, aí vem direitos humanos dizer que não era para fazer isso. Era para fazer o quê, então? Era para entrar e sair correndo? Eu só posso ver essa alternativa, ou então o Estado precisa manter a ordem. Estou dizendo que aconteceu no Rio de Janeiro e aconteceu aqui também, aqui bem próximo de nós, Grande Vitória. Daqui a pouco de volta o delegado aqui da cidade de Linhares vai falar sobre um procurado da justiça que fugiu, sumiu. O crime dele é de 2014. Eu vou contar já já. Atenção, senhores motoristas que gostam de dar linha na pipa, como dizem lá perto de casa, quando passam no pedágio. Tem gente dando golpe até em pedágio. Que é isso, rapaz? Os caras estão passando batidos. É golpe. A polícia disse que vai multar, hein, quem fizer isso. E um acompanhamento especial vai ser feito no pedágio, aqui bem próximo de São Mateus, na Paulista. Já é São Mateus, não é? É em São Mateus. Não dá para dar golpe até no pedágio, né, amigão? Vamos lá, põe no ar. A Polícia Rodoviária Federal vai fiscalizar quem passar por pedágios da Eco 101 e não pagar. Transpor sem autorização, bloqueio viário, com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares, deixar de adentrar as áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio. A descrição consta no artigo 209 da Lei 9.503 de 97 do Código de Trânsito Brasileiro. Essa prática é uma infração grave. Sendo assim, o condutor perde pontos na Carteira Nacional de Habilitação e será aplicada uma multa, que a partir da próxima terça-feira, dia 1º de novembro, passará de R$ 127 para R$ 195,23. A data para fiscalização ainda não foi marcada, mas a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a Eco 101, vai realizar as ações nas praças de pedágio ao longo da BR-101 do Espírito Santo. A polícia poderá usar também recursos como vídeo monitoramento dos pedágios para realizar as autuações. Para se ter uma ideia, em 9 meses deste ano já foram 62 mil evasões, número muito maior
que o de 2015, que teve 59 mil casos. Os veículos comerciais, ou seja, os caminhões, somam mais da metade, 57,6% das fugas dos pedágios, enquanto os de passeio chegam a 42,4%. Neste ranking, o horário preferido dos fujões é por volta de 18 horas e a praça com maior número de registros é Guarapari. Não há nenhuma informação dando conta desse golpe, desse linha na pipa, aqui no pedágio de Jacupemba, Aracruz, o mais próximo da cidade de Linhares. É um absurdo, né? O Dailane do Santa Cruz, um abraço. Ela está mandando um abraço para a sogra dela, é isso que eu estou entendendo? A sogra dela chama-se Francisca. Ô, Dona Francisca, um abraço para a senhora também. O negócio é o seguinte, o delegado André Jareta quer saber onde está um matador que agiu em Linhares e sumiu. O crime dele aconteceu em 2014. O delegado falou com a imprensa hoje de manhã a respeito dessa busca por informações desse matador. Põe no ar. A mesa de trabalho do delegado André Jareta está, assim, repleta de inquéritos tratando de investigações de homicídios, registrados em 2016. Mas muitos são bem antigos. O delegado disse que mesmo que o tempo passe, os casos não podem ser esquecidos. A redução dos homicídios atuais é reflexo de um trabalho passado, né, que a gente desempenhou especialmente no ano de 2015. Todas essas elucidações, todas essas prisões contribuem para que esses indivíduos não fiquem impunes e voltem a cometer os mesmos crimes. Então, essa atividade, esse papel que estamos fazendo é crucial na redução desses números. E vamos dar continuidade assim como a gente tem feito. Quando chegamos à delegacia hoje de manhã, o delegado Jareta trabalhava na elucidação de um caso de morte violenta por homicídio registrada em 2014, no bairro Juparanã. Ele relatou que a vítima, Robson de Oliveira Santos, morador da região, foi morto no dia 14 de dezembro e na cena do crime havia 2 testemunhas. Esse caso aconteceu em 13 de dezembro de 2014, ali no bairro Juparanã, em que foi vítima Robson de Oliveira Santos, vulgo Robinho, assassinado ali por disparo de arma de fogo. Na época, os policiais fizeram o serviço de investigação, correram atrás, fizeram o que deveria ser feito, né? Ocorre que as 2 principais testemunhas, que eram o irmão da vítima e um amigo da vítima, que também estavam envolvidos no crime, assim como a vítima, apesar de ver o autor, eles disseram que não reconheceram naquela ocasião, né? E aí o inquérito ficou paralisado, ficou por algum tempo paralisado, até que agora, recentemente, nós reativamos o caso, reiniciamos, e aí essas 2 testemunhas, então, resolveram admitir que reconheceram sim o autor, né, que já era suspeito, na verdade, da prática do crime. Então, assim, eles reconheceram, fizeram o reconhecimento, por essas testemunhas terem presenciado o crime, elas têm uma alta credibilidade, né? E agora o autor está identificado e vamos pedir a prisão dele para em breve tirá-lo de circulação. Quem matou agora está sendo procurado. Wellington de Jesus Aguiar, morador do bairro Araçá, é considerado foragido e foi apontado como o autor dos disparos que tiraram a vida de Robson. A vítima, ela teria comprado drogas em poder desse indivíduo e não teria quitado, não teria pagado o valor respectivo a tempo, né? O autor teria cobrado a vítima por algumas ocasiões, né? A vítima foi enrolando de efetuar o pagamento até que o autor executou o crime, né? A princípio, só se trata de um autor que matou a vítima com disparo de arma de fogo. Depois da coleta de provas, eu pergunto ao delegado se ele tem ideia de onde pode estar o foragido. Afirmou que informações continuam chegando e que a busca continua. Nós temos uma direção, né? Não temos o endereço preciso desse indivíduo, né? Mas nós temos uma ideia de onde ele está e vamos diligenciar para que ele possa ser localizado e preso. Pois é, e o delegado que tem talvez o maior índice de elucidações do estado do Espírito Santo. Esse é o delegado André Jareta. Thaís e Tati, sejam todas abraçadas aqui pelo Oséias Farias do Ronda, que hoje fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência, nós voltaremos na quinta-feira. Um abraço para vocês. Até lá, tchau, tchau.